tudo bem? Pois é, como eu sempre peço a vocês, ajeitar aqui o bigode, eu peço a vocês, dá o teu like, tá bom? Se inscrevam no canal e aperte o sininho das notificações do canal, beleza? Gente, olha só, que jogão de bola, a decisão do Copa Mundial dos Clubes, né? Chelsea e Paris Saint-Germain. Flamengo voltou bem ao Campeonato Brasileiro, né? Botafogo também, Vasco não. Vou falar rapidamente do clássico, eu vi pouco clássico, só vi os... Aliás, eu não vou nem comentar, desculpe. Me desculpe, torcedores botafoguenses e vascaínos, mas eu não vou falar do jogo porque eu só vi os 10 minutos finais. Não posso comentar apenas 10 minutos. Eu prefiro comentar o resumo do jogo todo, como foi, no todo, mas realmente eu vi. Mas pelo que eu vi, vou falar rapidamente aqui, mas pelo que eu vi, o Diniz não tem como mais consertar o Vasco. Sinto muito, mas é uma realidade. Vi o Botafogo aguçado, vi alguns pedaços desse grande jogador, desse Romero, garoto de 18 anos, muito bom jogador, excelente, rapaz, muito bom, ótima contratação do Botafogo. Tem muita cancha pela frente, 18 aninhos só, né? Tá com toda a pilha do mundo. Realmente o Botafogo pode chegar lá tranquilamente, não por causa desse jogador, mas tem que colocar a gente mais à altura, né? Algumas falhas que eu vi, não vou dizer quais, como eu falei, eu vi pouco jogo, mas dá para chegar lá tranquilamente, né? E vamos ver se realmente chega, né? Não, Fogão? Boa sorte aí. Bom, vou falar agora do jogo Chelsea e Paris Saint-Germain, que eu vi o jogo, muito bom por sinal, um jogaço de bola, para cima o tempo todo o Paris Saint-Germain fez, aliás, o Chelsea fez uma pressão tremenda em cima do Paris Saint-Germain, que eu achei mais engraçado, que tiveram alguns comentários, sabe, que falaram que esse time não jogou assim contra o Flamengo, jogou exatamente assim contra o Flamengo. Jogaram exatamente dessa maneira. O Chelsea pegado, indo para cima, tentando impulsionar o Flamengo, pressão do Flamengo, e o Flamengo soube sair. O Flamengo realmente contra o Bayern não jogou bem. O Flamengo não jogou bem, mas contra o Chelsea jogou pra cacete. Jogou muito melhor que o Chelsea. Muito melhor. Por isso que não foi acaso, não. Porque jogou bem. Jogou para ganhar. E os caras do Chelsea entraram para bater no Flamengo. Entraram dando porrada nos jogadores do Flamengo. Entraram para quebrar os jogadores do Flamengo. E o Flamengo, com raça, com vontade, e ganhou de 3-1. Com muita justiça. Tem muitos idiotas aí que estão dizendo que não. Porra, vai estudar futebol, vai. Vai estudar Tele Santana, João Saldanha, o Strick, vai. Vai saber quem são, vai lá. Valdir Espinosa, entendeu? Paulo Tuori, sabe? Vai estudar essa gente, o Jorge Oliveira, o Vanderlei Luxemburgo, vamos estudar esse pessoal, vamos estudar eles. Para ver se vocês entendem um pouco desse cérebro de, sei lá, que vocês têm, o que foram esses grandes técnicos, tá bom? Então, pensem mesmo no que aconteceu. Realmente, Chelsea marcou bem com pressão, foi para cima com justiça. Esse Palmer é um grande jogador, um senhor jogador, canhotinho, bom de bola, o cara realmente parte para cima, sabe jogar, é articulado, não é medroso, pelo contrário, parte para cima, chuta bem, sabe passar bem. O técnico do Chelsea, ele soube armar o Chelsea. Como ele armou contra o Flamengo, fez uma linha de 4 aqui em cima, cobrindo a pressão aqui no meu campo, colocou 3 aqui e 2 soltos aqui, ó. Ele fez um 3-2-5 falso. 3-2, fez um 3-2-5, ele fez um 3-2-5 falso. E soube armar realmente. Fez toda a linha certinha e marcou por pressão o tempo todo para o Paris Saint-Germain. Já no segundo tempo, que por sinal, os 3 gols, jogadas articuladas bem, sabe, bem tocadas, a não ser o do gol do João Pedro, mas foi um golaço, uma cavadinha linda que ele deu. Mas é aquela história, tinha um só, mano a mano com ele, o outro aqui não deu cobertura. O cara que cruzou a bola para ele falar, pum, cavadinha no cara, cavadinha no goleiro. Golaço realmente, golaço. Com merecimento, com mérito, com tranquilidade, com inteligência, com integridade, principalmente com profissionalismo, muito inteligente a tática do Chelsea, soube prender o Paris Saint-Germain. Eles prenderam o Paris Saint-Germain no campo deles. Articularam bem, jogaram para cima, jogaram futebol de primeira.
o chamado futebol de primeira linha. Hoje, realmente, o Chelsea jogou um futebol de primeira linha. Não foi afobado, não foi nem um minuto, foi afoito. Ao contrário, feijão com arroz o tempo todo. Devagarinho, jogando bola, batendo bola. O tempo inteiro sabendo o que fazer com a bola nos pés. Muito bem, parabéns ao Chelsea. Excelente jogo, maravilhoso. Só que no final do jogo, infelizmente, né, tem sempre aqueles níveis mais exaltados. O Luiz Henrique, o técnico do Paris Saint-Germain, resolveu tirar satisfação lá com o João Pedro. O goleiro se meteu, parece que queriam brigar, arrumar uma confusão. Para que isso, gente? Futebol é festa, futebol é cultura. Saiba perder, aceite. Né? Com certas pessoas, né, que eu vejo em alguns zaps por aí, grupos, tal, né? Um querendo a caveira do outro, falando mal do outro. É o fanatismo, sabe? Você pode ser torcedor. Agora, ser fanático é imbecilidade. Me desculpem, é imbecilidade. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu conheço uma pessoa que ele tem o irmão dele, hein? O irmão dele, que é tricolor, ele é flamenguista. Tá? O irmão dele chegou a um absurdo. Ele tem outro irmão também, que é botafoguense. O tricolor bloqueou o irmão que é botafoguense. Não aceitou a zoação que o Fluminense perdeu do Chelsea. Não aguentou. Quer dizer, ele pode brincar com os outros, mas ninguém pode brincar com ele. Não vou generalizar todos os tricolores. Até porque o pai dele era tricolor, o pai desse parente dele, que é flamenguista, o pai era tricolor, e o que é botafoguense, o pai era o mesmo pai, era tricolor também. E aceitava na boa as coisas, a vida que segue, cara. Perdeu, acabou. Vida que segue. Entendeu? Perdeu hoje, ganha amanhã, é assim, a vida é assim. A própria vida é assim, de derrotas e vitórias e derrotas. A própria vida nos ensina isso. O futebol é a mesma coisa. É que eu costumo dizer, tem coisa mais democrática que o futebol? Não tem. Não tem, não adianta que não tem. Agora, tirando os fanáticos, os idiotas, os imbecis, os fanáticos, isso acontece. Briga, porrada, pra que isso? Pra que isso? Que é pra provar o que é o melhor, é o tal, o meu time é o grandão? Não é. Vai pegar porrada no qualquer outro pega. Não adianta. Isso é óbvio. Entendeu? Sabe? Sinceramente, vocês achavam que o Fluminense ia chegar? Chegou longe demais. E outra coisa, o único time que pegou e está em decadência, que é Internacional de Milão, sabe? Pegou um time para baixo, empatou por sorte com o Borussia Dortmund. Lógico, um calor daqueles, cara, final de temporada. Mas pega esses times em forma, duvido. Pegou um time já, sei lá, japonês, coreano, sei lá, horrível. Ganhou do Real Hilal, sabe, sei lá, como por sorte. Acontece. Acidente de trabalho acontece. Agora, dizer que chegou com que o Renato sei lá o quê? Não, sorte. O Fluminense teve sorte. Ou vocês acham que o Fluminense ganha do Paris Saint-Germain, do Real Madrid e do Chelsea? Não ia, não ia mesmo. Duvido. Não ia ganhar. Sinto muito. A gente tem que ser realista, gente. A gente tem que ser realista. Como se o Flamengo, se passasse, chegasse fosse até a semifinal, talvez o Flamengo não passasse pelo Real Madrid, pelo Paris Saint-Germain, mas pelo Chelsea, com certeza poderia. Se o Flamengo passava por eles de novo, por que não? Ganharam com méritos. Futebol é uma caixa de surpresa, não adianta. É imprevisível. Está aí o resultado. Né? Todo mundo apostava no Paris Saint-Germain. Quem ganhou? Chelsea. É por aí. Agora eu vou falar um pouco do Flamengo aqui, do Campeonato Brasileiro, que retornou, né? Por isso que o título é esse, né? Brasileirão de volta, Chelsea campeão. É isso aí. Então, realmente, o Brasileirão voltou. Eu falei agora do Botafogo, foi do Vasco, né? Vou falar do Flamengo. O Flamengo voltou muito bem contra o São Paulo, apesar que o São Paulo arrumou uma retranca ferrenha. O Crespo, né? Ele acostumado, né? Um argentino malandro, arrumou uma retranca tremenda. O Flamengo tentou passar, não estava conseguindo, mas graças ao grande jogador e ao mérito do Luiz Araújo, que é um senhor jogador, fez um golaço primeiro, na bochecha da rede, um golaço primeiro. O segundo ele chutou, o goleiro do rebote. E o garoto Alan Cian, né? Que eu vou já falar do Pedro, tá? Não esqueci não, tá? Que o Pedrão está jogando. O Alan Cian foi resolver o jogo. Colocou o Alan Cian para jogar ao lado do Bruno Henrique, ao lado do Luiz Araújo. Por que não? O garoto joga muito, joga muita bola. Se dedica aos treinos, entendeu? Estou sabendo, se dedica, é dedicado. Eu vou tocar aqui, já vou finalizar.
Falei aqui do Flamengo, vou rapidamente falar aqui do Pedro. Tá? Eu ia colocar um título aqui, mas eu prefiro falar agora aqui. Eu vou deixar nas tags aí, vou deixar nos assuntos que vocês vão falando do Pedro. Mas olha só, o Pedro não está acima do Flamengo, não está acima do Felipe Luiz, não está acima de ninguém. O Zico, o maior jogador do Flamengo de todos os tempos, o Rei Arthur Antunes Coimbra, o Rei Arthur, o nosso Zico, Zicão, o Zico, não está acima do Flamengo. Não é o Pedro que vai estar. Não é o Pedro que vai dizer que o Felipe Luiz tem que fazer ou não fazer. Gostei que o Felipe Luiz falou. Porra, quer chance, cara? Joga. Se dedica aos treinos, gosta de ficar fazendo corpo mole, debochando. Sinto muito, cara. Pode ir embora. Pode pegar o teu boné e sai. O Flamengo não precisa de você. Você precisa do Flamengo. Mas o Flamengo não precisa de você. O Flamengo é muito maior do que isso. Sabe? O Flamengo é ascensão, é glória, é eternidade, é alegria, é povo. O Flamengo é tudo isso. Coisa que eu não sei se você é. Não vou falar da tua vida pessoal. Eu respeito muito a vida pessoal. Mas profissional você está devendo, Pedro. Você está começando a dever o Flamengo. Comece a acertar, ajuste as suas contas com o Flamengo, acerte com o Felipe Luiz, porque ele está certo. O que ele falou, ele está certo. Tem uma hora que ninguém aguenta mais, cara. Sabe? Você ficar fazendo deboche, fazendo sacanagem, fazendo corpo mole, Flamengo não dá para isso não, cara. Flamengo está acima de tudo isso. Flamengo está acima da média. Flamengo está acima de sobressair tudo isso. Então comece, sabe, a ser Flamengo. Orgulhe o manto sagrado. Por isso que o nome é Manto Sagrado. Todos aqueles que orgulharam o manto sagrado foram bem vistos e bem quistos do Flamengo na história do Flamengo. Faça parte disso. Olhe para dentro de você e diga, o que está acontecendo comigo? É assim que a gente faz. É assim que a gente reflete. Assim é a vida. Foi assim que eu aprendi muitas coisas. E continuo aprendendo e tenho a humildade de dizer, todos os dias eu continuo aprendendo. Vou dizer uma coisa pequena para você. Uma vez perguntaram para um sábio por que ele voltou para o banco da escola. O sábio disse o seguinte. É muito bacana o que ele falou. O sábio disse o seguinte. Eu tenho que voltar para cá porque todo dia eu tenho uma nova lição. Fica a dica, Pedro. Esse final de vídeo é para você. Tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Manita semana para todo mundo. Alto astral sempre, tá? Beleza pura, que tudo é certo sempre para vocês. E outra coisa, vai aqui, dá um valeu demais. Porque que o torcedor sempre teve voz, porque aqui continua sendo cada vez mais o seu canal. Muito obrigado. Sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Obrigado, forte abraço. Valeu por aí. Valeu! Se inscreva no canal. Venha para o Cantinho do Torcedor.